Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 5 temas. A Fidelity Investment oferece um fundo com exposição ao Ethereum. Ripple revelou o fundo de 250 milhões de dólares para criadores de NFT. Bitcoin desaparece das exchanges na taxa mais rápida desde março de 2020. Tether anunciou que o USDT estará disponível em mais de 24 mil caixas eletrônicos no Brasil. E, por fim, a Receita Federal do Brasil diz que Trust Investing era a pirâmide que operava em igrejas. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. Começando por Ethereum, a Fidelity Investment está oferecendo um novo fundo de índice que oferece a seus clientes exposição ao Ethereum. A gigante financeira lançou o Fidelity Ethereum Index Fund como uma parte de sua subsidiária Fidelity Digital Assets, que fornece serviços de custódia e negociação para investimentos em criptomoedas. O arquivamento da SEC mostra que o fundo está disponível para investidores com um investimento mínimo de 50 mil dólares. Em 30 de setembro, o fundo já possui mais de 5 milhões de dólares em ativos. A Fidelity anunciou seu plano de oferecer serviços de negociação e custódia de Ethereum em maio. Antes disso, o titã financeiro com mais de 4,5 trilhões de dólares em ativos sob gestão fornecia apenas serviços de Bitcoin e planos de aposentadoria 401k, que tinham o principal ativo criptográfico como opção de investimento. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui ficamos sabendo que Ripple revelou o segundo lote de criadores que receberá seu fundo de criadores de 250 milhões, lançado para promover projetos de token NFT no XRP Ledger, XRPL. A empresa diz que o novo conjunto de criadores que se beneficiarão do fundo são aqueles que constroem projetos de NFT focados em entretenimento e mídia. Isso inclui a plataforma metaverso 9level9, que vende ingressos NFT para eventos virtuais como shows, conferências e premiações. Os outros beneficiários incluem um show de música japonês do metaverso Anify e a agência NFT centrada em esportes Capital Block. A ferramenta de design de avatar NFT Cross Metaverse Avatars, o mercado NFT Master, a empresa de produção de propriedade intelectual SYFR Projects e o projeto Think Crypto, que permite aos detentores de NFT acessar entrevistas com personalidades líderes no espaço criptográfico. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Agora, falando em Bitcoin, vemos que seu preço ainda está pairando acima dos 19 mil dólares a meses, mas o volume de negociação parece estar aumentando. Isso é surpreendente, pois a baixa volatilidade no mercado de criptomoedas não incentiva os investidores a fazer grandes movimentos. Ainda assim, no fundo dessa monotonia estão os dados on-chain. Isso sugere que os tokens BTC estão desaparecendo das exchanges a uma taxa não vista desde o início de 2020. Isso está criando uma situação em que os depósitos em exchanges retornaram aos mínimos vistos há 2 anos e meio, já que grandes jogadores podem estar comprando a cada queda. Se essa tendência persistir, pode levar a um choque de oferta de Bitcoin, que pode se tornar o catalisador de uma reversão de alta no mercado de criptomoedas. Uma maneira de medir a relação entre a demanda e a oferta de Bitcoin é o indicador Exchange Net Flow Volume. Expressa a diferença no volume que entra e sai das bolsas, ou seja, o fluxo líquido de moedas para dentro e fora das bolsas. Os altos valores do indicador Exchange Net Flow Volume
atualmente são resultado de grandes saídas e entradas de BTC extremamente baixas para as bolsas. No gráfico abaixo, podemos ver que as entradas de Bitcoin para exchanges hoje estão em forte tendência de baixa em verde. Na maioria dos outros casos, as entradas durante os períodos de preços baixos foram tão grandes quanto as saídas, que está em vermelho e laranja. Não deixe de acessar a matéria completa, que está muito rica em conhecimento. Para isso, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui vemos que a Tether anunciou através de suas redes sociais que sua stablecoin estará disponível em mais de 24 mil caixas eletrônicos no Brasil. No momento, a USDT é a maior stablecoin do mercado, tanto em valor de mercado quanto em volume de negociações. O serviço estará disponível a partir do dia 3 de novembro e é uma parceria com a SmartPay, empresa fundada pelo brasileiro Rossello Lopes. Sendo assim, será possível converter Tether em reais e sacá-los em todos os caixas de banco 24 horas através da solução SwapPix. No momento, os caixas do banco 24 horas estão localizados em mais de 1.000 cidades brasileiras, sendo fáceis de serem encontrados. Em outros comentários, Lopes também comenta que, como a empresa cumpre as normas da IN 1888/19, é necessário informar o CPF para realizar tal conversão, bem como afirma que onde aceita Pix, aceita Tether e onde tem banco 24 horas, converte Tether em reais. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Mudando de assunto, a Receita Federal do Brasil diz que Trust Investing era pirâmide que operava em igrejas. Após meses de investigações, a APF e Receita Federal deflagraram a Operação La Casa de Papel contra os líderes da Trust Investing, com alguns detalhes divulgados ao público após o fim da empresa. A operação acabou prendendo alguns dos principais líderes da Trust Investing, após policiais federais cumprirem 6 mandados de prisão preventiva em vários estados. Na última quarta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra líderes do negócio que tiveram contas, veículos e outros itens de luxo apreendidos. Para a Receita, os mentores e líderes prometiam aplicações em vários mercados com promessas de rendimentos de 20% ao mês, enquanto apenas pegavam o dinheiro dos investidores e gastavam em suas vidas de luxo. Mas o que realmente chama a atenção era que o grupo utilizava-se de uma igreja para lavar dinheiro do esquema, além de outras 25 empresas que foram parte do grupo criminoso. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!